Olá pessoal, aqui é a Alessandra do CASB e hoje estamos com a psicopedagoga Paola Câmara. Paola vai falar sobre a frustração na infância. Tudo bem, Paola? Tudo bem, Ale. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Estamos muito felizes em recebê-la aqui. Obrigada. Uma das perguntas pré-selecionadas, né, nesse assunto tão pertinente, né, é, por exemplo, como a criança lida com as suas emoções desde o nascimento? Certo. Então, como que funciona? A criança, né, a partir do nascimento, ela precisa se expressar de alguma forma. Então, por meio do choro, ela consegue se expressar, dizendo que ela está com fome, que ela está com dor, ou simplesmente porque ela quer o acalento de um adulto e principalmente, no caso, a mãe, para se sentir mais segura. Então, ao longo desse primeiro ano de vida, ela observa e ela assimila e acomoda que, chorando, ela conquista aquilo que ela quer, né? Então, a partir do primeiro ano de vida, a criança já começa a vivenciar outras coisas, né? Muitas mudanças acontecem. Então, ela passa a engatinhar, ela passa a andar, e dessa maneira, ela já começa a se expressar com o mundo em que ela vive. E aí é que começam a surgir os nãos da vida, né? Então ela está engatinhando e de repente ela está chegando perto de alguma coisa que é meio perigosa. Aí a mãe, não, vai e retira. Aí ela começa a andar, está indo perto de uma escada, por exemplo, não, também não pode. Então esse sentimento do não, que até então ela não conhecia, passa a ser algo novo e que ela precisa lidar ali dentro, porque é algo desconhecido, né? E é nesse momento que começa o famoso e temido Terrible 2? Sim, é nesse momento que acontece. Por quê? Porque aí, com esses nãos, vai acontecendo a frustração, né? O que é o Terrible 2? A partir dos 2 anos de idade, por volta de, a criança começa a lidar com as suas emoções, né? Que também é conhecido essa fase como a adolescência da infância. Então, a criança está lidando com um novo sentimento, muitas emoções, muitas variações que acontecem em torno dela, muita informação chegando e ela fica um pouco perdida em relação àquilo tudo. Então, é por isso que, dados momentos do não, ela começa a se irritar, porque ela precisa se expressar, colocar aquele sentimento para fora, já que ela ainda não fala, e ela se joga no chão, ela grita, às vezes acontece dela bater, né? Então, tudo isso está envolvido com o sentimento que ela precisa externalizar. E nesses momentos, assim, principalmente eu passei por isso um pouco, graças a Deus foi rápido, mas passei. Qual é a conduta certa a ser tomada pelos pais, né? Ou pela pessoa que está com a criança? Sim, o que acontece? Muitas vezes a gente até fica nervoso e chateado com a situação, né? Porque você está no meio de um shopping, no meio de um supermercado e a criança se joga no chão, começa a gritar, todo mundo para, todo mundo olha. É um momento, assim, bem complicado para o adulto. Mas a primeira lição, nós temos que ter paciência, Lê. Não tem jeito. O adulto precisa lidar com essa criança tendo paciência. Se você ficar nervoso, isso só vai piorar. Ela vai ficar ainda mais nervosa, isso vai estimular ainda mais que ela grite, que ela se jogue no chão e que ela bata. Então, assim, essa conduta de você gritar ou de bater na criança não funciona, né? Só vai estimular um outro lado também, que quando ela chegar no período escolar, ela vai reproduzir esse tipo de conduta. Ela vai achar que batendo nos amigos ou mordendo, de repente, é a forma como se resolvem as coisas. E além disso, nós ainda temos uma outra questão. A partir do momento que ela assimila, que ela recebe a agressão, né, física e os gritos, ela também vai ter um sentimento de medo e de insegurança perante aquele adulto que está agindo com ela dessa forma. Uhum. E é importante a criança se frustrar? É muito importante a criança se frustrar, né? Muitas vezes os pais querem poupar a criança desse momento de frustração, e achando que isso vai colaborar. Tem certas situações que, ok, a gente até pode evitar, mas achar que não deve passar pelo momento de frustração nunca, não é verdade. A criança, ela precisa sentir esse sentimento, assim como os outros, ela tem que passar pela dor, pela tristeza, pela angústia e pela frustração, que é receber vários nãos ao longo da vida, né? Na sociedade a gente já está bastante acostumado com isso, e mesmo no período escolar, ela vai receber regras e combinados e vai ter que aprender a lidar com os limites, o limite dela e o limite do outro. Então, quanto mais cedo essa criança internalizar
que para tudo na vida existe o seu limite, é muito mais fácil de lidar com os sentimentos. E aproveitando que a gente está falando sobre sentimento, né? Quando que a criança ela começa a formar a inteligência emocional? Então, a inteligência emocional ela é formada desde o início da vida, né? Desde a primeira infância até o início da fase adulta. Hoje em dia, os coaches falam muito sobre a questão da inteligência emocional. O que é isso? As soft skills, né? Hoje está até na moda falar bastante sobre soft skills. Soft skills nada mais é do que as habilidades e competências pessoais de cada um. A forma como a pessoa se comporta, a forma da personalidade, as características que ela tem. E isso influenciará diretamente no mundo profissional, no futuro, né? Então, a criança que hoje sabe lidar melhor com questões de flexibilidade, lidar com situações inesperadas, já trabalhar melhor em equipe, isso tudo vai fazer com que no futuro sejam características positivas, pessoais, né, no momento de se conseguir um emprego. E outra questão importante da gente falar, Lê, é que infelizmente no Brasil nós estamos com um dado bem alarmante em relação aos adolescentes. A terceira causa-morte entre adolescentes é justamente o suicídio. É advindo de uma situação de emoções mal resolvidas e causados muitas vezes pela depressão. Então, esse adolescente, que não é nem criança e nem adulto, está passando por um momento difícil e muitas vezes não sabe com quem dividir os seus sentimentos. E aí ele pede a ajuda de um outro colega que está passando às vezes pela mesma situação. Então, assim, o outro colega serve para desabafar, né? Mas não serve para resolver o problema, porque não tem bagagem de vida, né? Então ele precisa de um adulto que esteja por perto, ou até mesmo de um profissional, que é o bem interessante, uma terapia, um psicólogo, para expor a sua situação, porque esse número está cada vez maior. Desde a década de 80 até 2019, nós tivemos um aumento de 20 vezes em relação ao caso morte e suicídio entre adolescentes, que é um número muito grande e assustador, né? E é verdade que nos Estados Unidos teve uma palestra que se falava em como ser feliz? É verdade. Na verdade, ela aconteceu em Harvard, na Universidade de Harvard, e ela aconteceu 10 anos atrás e ela teve apenas 8 inscritos. E no ano passado, Harvard, tentando refazer algumas palestras, resolveram colocar novamente em pauta como ser feliz. E assustadoramente eles tiveram 1.100 inscritos, né? Eles não esperavam um número tão grandioso perto de 10 anos atrás, que tinham apenas 8 inscritos. E isso demonstra muita coisa. Primeiro, eles não sabiam, na verdade, nem onde colocar tanta gente para dar uma palestra, porque geralmente se interage, né? Tem toda uma interação nessas palestras das universidades. E então eles resolveram fazer um mini curso sobre isso, que é feito por um psicólogo israelense, e a primeira lição desse mini curso é a seguinte: permita-se sentir as emoções, permita-se sentir frustrado, sentir a dor, sentir tristeza, sentir a perda de um ente querido. A primeira lição para que a pessoa seja feliz é realmente ser um ser humano, permitir sentir todas essas emoções. E hoje em dia as pessoas parecem que buscam fórmulas de como ser feliz, né? Esse é o grande dilema, né? Parece que existe fórmula, quando na verdade cada um é feliz de um jeito, contanto que você se resolva numa forma emocional muito mais prática, né? E isso também está muito ligado ao que hoje em dia se fala muito, resiliência. E às vezes as pessoas até nem sabem direito o que isso significa, mas a resiliência é justamente você superar os obstáculos que a vida te colocou, né, e passar por eles de uma forma mais tranquila, né? Muito legal. Paola, eu quero te agradecer. Imagina, eu que agradeço. Fico muito feliz em você estar aqui no CASB. Obrigada. Sobre o seu canal, né, também no Instagram. Isso. Fala um pouquinho do seu canal pra gente. É um canal de desenvolvimento infantil, né? Eu e uma outra sócia, também psicopedagoga, a Tayla Bertolini, e nós passamos tudo sobre desenvolvimento infantil. Então, nós falamos bastante sobre inteligência emocional, falamos sobre alfabetização, dicas de livros, sugestões de passeios bem culturais para as crianças e uma diversidade de informações sobre esse universo.